Eu quero falar aqui agora de um assunto bem delicado. Eu sei que muitas pessoas vão concordar, outras pessoas vão discordar e tá tudo bem. A grande questão aqui é cada um respeitar a opinião do outro e nós não ultrapassarmos essa linha aqui do respeito. E eu quero deixar aqui bem claro o que eu vou falar. Eu não tenho nada contra a igreja física, eu não tenho nada contra nenhum pastor. Pelo contrário, já passaram na minha vida pastores maravilhosos. Eu não tenho nenhum tipo de trauma referente à igreja. Eu não sofri nenhum tipo de decepção referente à igreja. A minha questão aqui não é essa, tá bom? E eu quero deixar bem claro também. Eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu sou cristã. Eu gosto de ir à igreja, às vezes em congressos. Eu gosto de frequentar a igreja de vez em quando. Eu acho até que é um local importante. O que eu quero dizer aqui é que eu deixei de ser membro de uma igreja, de frequentar a igreja de maneira regular. Eu deixei de frequentar a igreja de maneira religiosa, sabe? Todo domingo, todo domingo. É isso que eu estou dizendo aqui. Hoje eu não frequento mais a igreja de maneira regular. Hoje eu não pertenço a nenhum membro da igreja física. Eu não sou membro da igreja física. E eu quero deixar bem claro, eu não abandonei a minha fé. Eu continuo amando Jesus como nunca. Eu amo Deus. Eu acredito que eu chego ao Pai através do Filho. A minha fé, ela continua mais viva do que nunca. E o meu relacionamento com o Senhor, com Deus, continua mais forte do que nunca. Hoje, mais do que nunca. Durante muitos anos da minha vida, eu fui uma mulher que eu fazia parte de um corpo da igreja. Eu fazia parte de um ministério. Me converti já tem exatamente, eu acho que uns 16 anos. Depois que eu fiquei adulta, eu escolhi por conta própria ir para a igreja. E claro, como a maioria das pessoas, fui pela dor. Foi bem no início do meu casamento, foi muito complicado. Meu esposo era imaturo, eu era imatura. História essa que eu já venho contando aqui em alguns vídeos. Então, Jesus chegou na minha vida, a igreja chegou na minha vida neste momento. Eu me converti, tive experiências maravilhosas dentro da igreja, experiências muito boas. Só que o grande intuito de eu ir para a igreja foi realmente renovar o meu casamento. Eu queria salvar o meu casamento, e eu confesso isso. Na verdade, eu e meu esposo, a gente brigava muito no início da nossa vida, muito mesmo. Eu não aguentava mais tanta briga. Briga, briga, briga. A gente sempre se separava, sempre se separava. Ele sempre ia embora. Eu morava em Brasília, meu esposo é paulista, então todas as vezes ele me deixava e ia para São Paulo, para casa da família dele. E eu ligava, implorava, chorava, desesperada para ele poder voltar. E nessa época eu tinha só o meu filho era pequeno, ele tinha mais ou menos em torno de uns 3. Na verdade, eu vivi essa situação, né, desde que eu engravidei dele, até mais ou menos uns 5 anos dele, por aí. Foram 5 anos dessa forma, briga, separa, volta. Mas a nossa separação era separações rápidas, sabe? A gente separava de manhã e voltava à tarde. Até que ele começou a ir para São Paulo. Então, a primeira vez ele foi para São Paulo, me largou. Eu chorei, chorei, implorei, implorei por ele. Muitas vezes eu mandava ele embora e depois de eu implorar, chorar, 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 ele pegava e voltava. Depois passava um tempo, a gente ficava alguns meses bem e depois acontecia a mesma coisa, a gente começava a brigar. A gente brigava muito, era muita mágoa, era muita tristeza. Como eu falei pra vocês, eu vim de uma infância muito dolorida, o meu esposo também. Ele tinha as dores emocionais dele, eu tinha minhas dores emocionais. Nós dois não tínhamos maturidade para poder iniciar um casamento. Eu tinha 17 anos, ele tinha 19. E foi muito difícil no início. Nós não fomos preparados para poder construir uma vida junto. Pior ainda, que tinha uma criança no meio de nós dois. Eu já tinha o nosso filho mais velho. Enfim, fomos essa confusão, muita briga, a gente se dava muito mal, assim, sabe? Assim, era um tempo de paz, um tempo de briga. Foi assim durante 5 anos. E nesses 5 anos, como eu informei, ele se separava de mim, ele ia para outro estado, depois voltava. E aí depois eu mandava ele embora de novo, geralmente eu que mandava embora. Ele ia para outro estado e voltava. Na terceira vez que eu fiz isso, ele falou comigo: olha, se você fizer isso comigo mais uma vez, dessa vez eu vou, mas eu não volto mais. E claro, né, o efeito passou, fiz novamente com ele. Falei para ele poder ir embora, que era para ele poder ir embora, que eu não queria mais, não queria mais. Meu filho já estava para fazer 5 anos, e nessa época meu esposo já estava frequentando uma igreja evangélica. Eu não frequentava, ele frequentava nessa época. E aí, enfim, ele foi embora. E mais uma vez eu chorei, implorei para ele poder voltar, porém dessa vez ele pegou e falou: não, não volta, você falou comigo que era de poder ir embora, e eu falei para você que seria a última vez, que eu não iria voltar. Peguei meu filho, gente. Isso foi, se não me engano, foi num sábado.
Isso, acho que foi num sábado, porque eu acho que no domingo era dia dos pais, não me lembro bem exatamente, mas eu acho que foi isso mesmo. E aí no domingo eu peguei o meu filho, me preparei. Eu sempre tive o hábito de juntar dinheiro, então eu tinha um dinheiro guardado, eu peguei o meu filho, fui para São Paulo na cara e na coragem. Eu já tinha ido em São Paulo um ano antes, mas São Paulo é São Paulo, né, gente? Assim, as pessoas que sabiam falou que era loucura, o que você vai fazer em São Paulo com uma criança pequena, você vai chegar lá de madrugada, como que você vai fazer, como que você vai se virar? Eu falei, não, eu vou pra São Paulo, eu vou buscar o meu esposo. E assim eu fiz, gente, fui na cara e na coragem, peguei o meu filho, fui parar lá em São Paulo no outro dia. Mas meu esposo sempre teve um coração muito manso, sabe? Apesar dos pesares, ele sempre teve um coração muito manso. Ele ficou sabendo que eu estava indo pra lá, mesmo a gente brigada, ele foi lá na rodoviária, me buscou. E aí eu falei com ele, olha, eu tô vindo te buscar e nós vamos voltar hoje à noite, porque eu trabalhava na época, eu não poderia ficar mais. Foi um bate e volta. E assim eu fiz, gente. Eu fui lá, cheguei de manhã, busquei meu esposo, voltei à noite, cheguei no outro dia de manhã e fui trabalhar ainda. E aí, neste momento, nessa fase da minha vida, nós conversando, ele já estava indo para a igreja, e aí eu falei com ele, não, a gente precisa de algo diferente, a gente precisa procurar uma solução para o nosso casamento, porque na verdade eu não aguento mais briga, ele também não aguentava mais. Convidou, vamos para a igreja, vamos frequentar a célula, eu já estou indo. Ele já tinha ido para o encontro, eu falei, vamos. E aí eu fui com ele, aí eu larguei tudo, fui com ele. E foi até engraçado, porque na verdade eu comecei a frequentar, acho que foi em outubro, e eu já falei lá com os líderes da minha igreja na época que eu queria me batizar, não tinha dúvida nenhuma, eu queria me batizar. Queria realmente ter esse encontro com Jesus, porque até então eu não tinha essa experiência com Jesus. E eu queria ter essa experiência com Jesus, e foi assim que foi feito. Eu me batizei logo em seguida, casamos também no civil, registramos, né, nossa situação. Meu esposo também se batizou, e eu achava que a minha vida ia mudar assim da água pro vinho. Durante alguns anos, no início ali da nossa jornada, na igreja, foi realmente teve uma mudança muito grande. Não que não teve ganho, teve muito benefício no início, principalmente espirituais, mas as minhas dores emocionais, o meu sofrimento continuava a mesma coisa. Não mudou em nada. Pedi ajuda para um pastor, pedi ajuda para outro pastor, pedi ajuda para os líderes do ministério, pedi ajuda para as irmãs da igreja. Eu tava lá sempre pedindo ajuda, sabe? Para poder orar pelo meu esposo, para poder cuidar do meu casamento. Eu sempre implorar para eles poderem me ajudar. Mas infelizmente eles não puderam fazer nada por mim. Eu fui entender, gente, anos depois, tô abrindo aqui porque tá quente. Eu fui entender anos depois que, na verdade, eles não tinham o que fazer por mim. Tem jornadas, tem luta, que é você que tem que pagar o preço. É você que tem que ir lá, que tem que batalhar. O outro não vai fazer por você. E eu só soube entendi isso anos depois. Porque até então eu queria um milagre. E eu achava que esse milagre eu ia encontrar na igreja física que eu estou falando. E a minha situação, gente, foi essa. Passaram-se exatamente 15, 16 anos. A nossa situação não melhorou. O meu casamento continuou passando por muito altos e baixos. Eram muitas brigas, a gente brigava e foram vindo os novos problemas, porque de acordo com a nossa situação foi melhorando, a situação financeira, né, que eu tô falando, foi melhorando, foi vindo outros conflitos, os filhos foram crescendo no meio dessa confusão, dessa briga, eu sei que continuou a mesma coisa. E uns anos depois eu fui diagnosticada com depressão, com síndrome do pânico. Eu não dormia à noite, eu só chorava. Eu implorava para ele ficar comigo, sabe? Meu esposo, ele me manipulava muito. Mas por que ele me manipulava? Porque, na verdade, ele tinha um padrão de vítima muito grande. E eu tinha um padrão de culpa muito grande. Então, o padrão dele se alimentava com o meu padrão. E o meu padrão se alimentava com o padrão dele. Entende? Então, assim, foi essa nossa jornada durante muitos anos da nossa vida. Quase 20 anos juntos. E foi muito sofrido, gente, foram muitas brigas, muitas brigas. E aí, sabe o que aconteceu depois disso? Depois de eu procurar ajuda em várias igrejas, porque até então, essa que eu tinha me batizado, eu acho que eu fiquei em torno de uns 6, 7 anos. Depois disso, eu mudei de cidade, fui para uma outra cidade. Inclusive, eu fui para essa outra cidade achando que lá eu ia ter a solução dos meus problemas, que tudo ia melhorar, de que meu esposo ia parar de ficar fazendo isso comigo, que a nossa vida ia melhorar. Nossa, eu achei que lá era a solução. E, claro, chegou lá e comecei a congregar em uma outra igreja, mais próximo da minha casa. E eu continuei a mesma coisa, passando pelas mesmas coisas, gente, pelas mesmas coisas. Briga atrás de briga, era muita manipulação, sabe? Era muita coisa que acontecia entre nós dois.
Era muito sofrimento, era muita imaturidade do meu esposo. Ele tinha umas atitudes muito ruins que me doía muito. Era muita mentira. Era muito dolorido, pra falar a verdade. Muito dolorido. Então, hoje em dia, eu tenho pavor de mentira. Porque eu passei por isso. Então, era muito ruim dormir do lado dele, desconfiando dele o tempo todo. Não exatamente referente à traição de mulher. Não é exatamente esse o assunto. Traições de companheirismo, de parceria. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. É muito ruim, sabe? Uma pessoa que você não possa confiar, que você não possa sentar e discutir as situações que você está vivendo ali na sua família. Eu vivi tudo isso. Eu passei por tudo isso sozinha. E eu dentro da igreja pedindo ajuda e chorando e sendo diagnosticada com depressão e chorando e dando coice num monte de gente, maltratando um monte de gente também, porque eu era ferida, então onde eu ia eu feria. E eu fui me martirizando, eu fui me abandonando, chegou um ponto da minha vida que eu achei que eu não merecia ser feliz, que essa era a minha vida, né? Na minha família é assim, mulher nasceu pra sofrer, mulher nasceu pra poder ser um nada no casamento. Eu vi isso com a minha avó, eu vi isso com a minha tia, o quanto a minha tia se doa pelo outro, e eu fui essa pessoa também. Abrindo um parênteses aqui. Eu estou falando da minha história e eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra a igreja. A igreja, tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez. Eu não tive experiência ruim dentro da igreja, pelo contrário, eu tive experiência muito boa dentro da igreja. O que eu estou querendo dizer é que nem tudo a igreja pode fazer por você. Porque nem tudo, mulher, é espiritual. A minha situação não era espiritual. A minha situação era emocional. Os problemas que eu tinha, que o meu esposo tinha, era emocional, porque ele também tinha as mazelas dele. Ele foi uma criança que veio ferida, que passou por muitas situações ruins quando era pequeno. Eu fui uma criança também que fui abandonada, não fui criada pelo pai nem pela mãe. Ele também foi abandonado. Ele foi criado pela mãe dele, com um padrasto. O pai dele largou a família para poder se envolver com uma outra mulher. Então pensa, vem essas duas pessoas feridas a casa, a gente só rangia um com o outro. Era só dor atrás de dor. E eu quero deixar bem claro aqui, eu acredito no Evangelho, eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Jesus, eu sou apaixonada por Jesus. Eu acredito em Deus, mas eu acredito também, mulher, que Deus nos criou por inteiro, é corpo, alma e espírito. E eu acredito que a igreja não é lugar para você poder cuidar da sua alma, do seu emocional. A igreja, ela pode te ajudar sim, referente ao espiritual, mas o emocional não. Então a gente precisa cuidar dos três pilares da vida. Todos os três são importantes, não tem um mais importante que o outro. Depois de tudo isso que eu contei para vocês, por muitos anos eu enfrentei problemas no meu casamento. Eu sofria, eu chorava, eu me sentia abandonada, eu me sentia rejeitada, eu me sentia confusa, ansiosa, triste. Inclusive, tudo isso que eu passei durante a minha vida, que eu tive que sustentar de maneira sozinha, emocionalmente sozinha, hoje eu cheguei ao ponto que eu cheguei referente ao meu peso, referente ao problema na tireoide, porque tudo isso foi causado pelos meus problemas emocionais. E às vezes, mulher, você deve estar passando pela mesma coisa e não está sabendo disso. Ninguém te contou isso. Às vezes lá na sua igreja, ninguém fala sobre esse assunto. Às vezes lá na sua igreja, a gente só está realmente preocupado com a vida espiritual. O espiritual é muito importante, gente. Eu creio no mundo espiritual. Mas o emocional também é muito importante. E eu vou te falar, por muitas vezes, eu procurei ajuda na igreja referente a essas situações que eu estou te contando. Por muitas vezes, os irmãos me ofereceram, vamos orar juntas. Vamos jejuar, vamos fazer uma campanha. Eu fiz isso. Tenha fé, irmã, não desista. Continue orando pelo teu esposo. Continue, irmã. Tenha fé, não desista. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Por muitos e muitos anos. Eu ouvi pessoas da igreja falar comigo, olha, irmã, que isso, irmão, seu marido é uma bênção. Seu marido não te deixa faltar nada. Seu marido não te bate. Seu marido não te trai. Ai, irmã. Ou então, uma vez eu ouvi a irmã falar comigo, ai, irmã, quem faz o seu marido é você. Então você tem que aguentar firme. Você precisa aguentar firme. E assim, hoje em dia, eu lembro dessa frase, eu até concordo com ela, assim, né, entre parênteses, porque na verdade eu concordo que quem conduz o outro somos nós. Eu acredito, como eu já falei em outros vídeos, que a gente não controla o outro, mas através da minha atitude, através do meu controle, provavelmente eu consigo atingir o outro. Isso eu consegui entender e eu até concordo com ela. Agora, dizer que o meu marido é minha responsabilidade, aí já é outra coisa. E eu ouvi muito isso. Não, mas seu marido, você tem que continuar firme e forte.
E você provavelmente deve estar ouvindo isso na sua igreja também. E eu estou falando isso pelo amor de Deus, não é para você poder sair da sua igreja, se revoltar contra a sua igreja. Não, eu estou dizendo isso. E principalmente não é para você poder se revoltar contra os seus líderes, não. Eu estou te dizendo isso porque tem coisas, tem dores que você não vai resolver na igreja. Tem dores que são emocionais. Que nem tudo se trata do inimigo, nem tudo se trata daquele outro lá, sabe? Demônio. Nem tudo se trata dele. Nem todas as dores, nem todas as dificuldades que você está tendo no seu casamento, nem todos os desafios na sua casa se trata dele. Claro, tem coisas que é espirituais, mas nem tudo é espiritual. E para te falar a verdade, às vezes a gente está tão acostumado a espiritualizar tudo que você acaba até não enxergando que na verdade não tem nada de espiritual ali. É apenas emocional. Nem toda dor, gente, é falta de fé. Às vezes você tem fé. Infelizmente, a gente tem visto vários casos de líderes, de pessoas que é firme dentro da igreja, de membros da igreja, às vezes tirando a própria vida. Porque às vezes o líder da sua igreja, ou às vezes as pessoas ao seu redor, não está enxergando aquela pessoa. Infelizmente, às vezes a gente não vê a outra pessoa. Não vê que, na verdade, a outra pessoa precisa de fortalecimento emocional. Ela precisa cuidar das suas feridas. É isso que ela está precisando naquele momento. Essa é uma das maiores lições que eu aprendi durante a vida. E eu vou ensinar para você agora, mulher. Nem toda dor, nem todo sofrimento, nem toda tristeza é espiritual. Nem toda ansiedade é ataque espiritual. E nem toda dor é falta de fé. Às vezes existe uma ferida de abandono, de rejeição, uma autoestima baixa. Às vezes existe um trauma que você sofreu lá na sua infância, que ninguém está enxergando. Às vezes nem você mesmo sabe disso. Às vezes existe uma dependência emocional muito grande e isso precisa ser tratado, não repreendido, mas não apenas combatido em oração. Oração é importante. Nesse caso, você precisa mais do que a oração. Você precisa ser acolhida, trabalhada. Você precisa, mulher, ser curada. E isso, infelizmente, é uma falha que as igrejas não falam. As igrejas não tocam nesse assunto. Tem muitas pessoas aí dentro da igreja, muitos membros, infelizmente, perdendo a vida, porque as pessoas não estão dando importância a essa dor emocional. E eu acredito seriamente que todas as profissões foi Deus que criou para poder nos abençoar. Eu acredito que Deus fez os médicos, eu acredito que Deus fez os nutricionistas, eu acredito que Deus fez os terapeutas, os psicólogos. Cuidar da mente, mulher, é tão importante quanto cuidar do seu corpo e do seu espírito. Se eu quebro uma perna, eu procuro um ortopedista. Não é isso? Se eu às vezes estou um pouquinho acima do peso, eu procuro um nutricionista para poder me ajudar. Se eu tenho uma infecção, eu procuro um médico para poder me ajudar a tratar. Então me responde uma coisa, mulher. Por que quando a alma está ferida, quando a dor é emocional, você acha que somente oração basta? E quando você tem os outros desafios, os outros problemas, você procura um médico. Você não acha que a oração é o suficiente? E por que quando a alma dói, você também não pensa da mesma forma? A oração é fundamental, mas ela não exclui a responsabilidade de procurar ajuda. A igreja física não está preparada para isso. E eu digo isso não desfazendo e nem falando mal dos líderes da igreja. Mas infelizmente os líderes, os pastores não estão preparados para poder tratar nossas dores emocionais. E muitos líderes estão sofrendo em silêncio, estão sobrecarregados, eles também estão vivendo em pressão. Muitos deles também precisam de ajuda emocional. Nós, às vezes, colocamos muita responsabilidade sobre eles, mas existem algumas situações que é necessário um profissional. Exige preparo, exige acompanhamento adequado, e as nossas emoções é uma delas. E o que me afastou da igreja não foi Jesus, não foi Deus. Foi perceber que muitas vezes as emoções humanas são negligenciadas pelos próprios líderes da igreja. Foi perceber que muitas pessoas são obrigadas a suportar comportamentos abusivos em nome da fé. Foi perceber de que algumas dores são ignoradas. Foi perceber que em alguns ambientes, se você questionar, é tido como rebeldia. E eu comecei a entender que Deus não me chamou para poder viver anulada, abandonada, rejeitada. Deus não me chamou para poder sofrer calada. Deus não me chamou para poder ignorar as minhas emoções. Até porque, se isso não fosse importante, ele não teria criado. Hoje, mulher, eu não frequento mais uma igreja regularmente.
mas eu ainda vou no culto de vez em quando, eu ainda vou em alguma reunião especial de vez em quando. Eu não sou nenhuma membra de nenhuma congregação neste momento, mas isso não diminui o meu amor e a minha fé por Deus. A minha fé, mulher, ela não depende de uma placa, ela não depende de um prédio. A minha fé está em Cristo. Eu continuo orando, eu continuo buscando, eu continuo me entregando ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu aprendi que a oração e o autoconhecimento pode também caminhar junto. Eu aprendi que eu não estou ofendendo ao Senhor quando eu procuro ajuda. E eu aprendi que cuidar das minhas emoções não é falta de fé, é responsabilidade, é maturidade, é amor próprio. Se você, mulher, do outro lado, está aí, frequenta a igreja e isso te faz bem, por gentileza, continue frequentando a sua igreja. Se você encontrou uma comunidade saudável, isso é maravilhoso, valorize isso. Agora, se você está sofrendo emocionalmente, calada, sem poder falar nada para ninguém, ou até mesmo quando você fala, as pessoas não dão importância para o que você está falando, você aí do outro lado não precisa jamais escolher entre Deus e a terapia, até porque os dois andam juntos. Você não precisa escolher entre fé e saúde emocional. Você pode ter os dois. Deus, ele se importa sim com o seu espírito, mas ele também se importa com a sua alma. E talvez, mulher, a grande ajuda que você tanto procurou nas igrejas como eu, porque eu fiz isso durante muitos anos, está em você. A cura que você procura começa quando você entende que não há problema algum em pedir ajuda. Deus abençoe a sua vida. Se você precisar de alguém para poder segurar a sua mão e ir nessa jornada com você, conte comigo. E que você nunca tenha medo de cuidar daquilo que também faz parte da sua criação, as suas emoções.